Olá, meu nome é Viviane Zurzanelli Rocha, estamos aqui no Departamento de Aterosclerose da SBC, diretamente para o canal do Associado. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Assad e vamos falar com ele um pouco sobre as diretrizes novas do ACC/AHA, as diretrizes americanas que foram publicadas em 2018. Marcelo, queria conversar com você um pouco sobre as mudanças nessa diretriz em relação às mudanças de 2013, né? A diretriz de 2013, ela teve uma grande mudança que foi realmente a troca das metas absolutas por metas percentuais, mas desde então houve várias mudanças na literatura que parece que foram incorporadas por essa nova diretriz. Você poderia nos resumir um pouco sobre essas mudanças? Bem, a diretriz de 2013, ela trouxe várias mudanças que iam contrárias às outras diretrizes mundiais, tanto a europeia como a nossa própria brasileira, e que gerou alguns transtornos na fase de interpretação e colocar isso em prática no dia a dia. Eu acredito que a diretriz de 2018, ela retomou os trilhos focando o que as outras diretrizes já colocavam como importante. O primeiro aspecto que chama atenção é que eles dão muita ênfase à mudança do estilo de vida. Essa é uma questão que eles deixam muito claro, principalmente nas populações de menor risco, o impacto que isso teria em relação à não abordagem medicamentosa. Um outro aspecto muito importante é que eles, de forma pragmática, colocaram os grupos, como tinha na de 2013, de risco maior para que a gente tivesse uma preocupação relacionada a eles. Então, seriam os pacientes com doença arterial, doença macrovascular conhecida, seriam os pacientes diabéticos, os pacientes muito alto risco de hipercolestemia familiar e os pacientes que pudessem ter fatores de risco associados a eles. Um aspecto muito interessante dessa diretriz, que dentre os fatores de risco, eles incorporaram situações que nós na prática clínica já percebíamos, mas que não eram colocadas até então. Por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, as colagenoses, deram ênfase à doença renal, um aspecto bastante claro da aterosclerose acelerada, e isso eu acho que foi um grande ganho na percepção desses pacientes. Um outro aspecto importante e que nós brasileiros particularmente nos sentimos aliviados foi a colocação do paciente de muito alto risco como um grupo que deveria ter o seu LDL abaixo de 70, diferentemente da brasileira que coloca como 50, mas eles colocaram um valor numérico para que pudesse se embasar esse tratamento. Um outro dado bastante interessante é que eles rotulam os grupos pela idade e pelo percentual de risco que esse paciente tem pelo score de risco. Então, nas populações entre 40 e 75 anos, que seria o alvo maior, dependendo do score de risco, do valor numérico deles, eles colocam que esse paciente precisaria ou não de testes para que você pudesse melhorar essa acurácia nessa estratificação, e em grande parte deles, principalmente na população diabética, não haveria necessidade dos testes e colocava já esses pacientes como pacientes de alto risco, necessitando inicialmente, obviamente que dependendo do subgrupo de diabetes, pelo menos de uma estatina moderada para que você pudesse minimizar o risco dele. Realmente essa mudança essa incorporação da meta absoluta menor do que 70 foi bastante interessante, eu acho que foi muito bem-vinda, né? Como você falou, acho que todo mundo ficou aliviado, né? Porque realmente você consegue ter um parâmetro um pouco mais objetivo para embasar o seu tratamento, mas muitas vezes é muito difícil conseguirmos atingir essa meta nos nossos pacientes de alto ou muito alto risco. E em relação a essa conquista, houve algumas mudanças, porque na diretriz de 2013 houve basicamente a sugestão das estatinas, nenhuma outra droga não estatina foi sugerida, mas houve algumas mudanças nessa nova diretriz. Quais seriam essas mudanças, Marcelo? É verdade, Viviane. Esse foi um outro aspecto muito importante na evolução da diretriz.
A gente tem que lembrar que a diretriz de 2013 pegou estudos randomizados onde até então não se tinham as terapias não estatínicas sendo preconizadas no tratamento. E com o passar dos anos, como a gente espera, novos estudos saíram com resultados que mostraram benefícios basicamente de diferente relação a ezetimiba, e aí o IMPROVED foi o estudo que mostrou esse aspecto, e os inibidores de PCSK9 com desfechos, principalmente o Fourier e o Odyssey Outcome. Então, eles incorporaram o que a nossa diretriz já tinha colocado, a abordagem terapêutica além das estatinas, sempre frisando que o primeiro passo são as estatinas. E tratar esse paciente com as estatinas, principalmente pacientes de maior risco, estatinas potentes. Não adianta a gente passar por uma outra droga se você não preconizou o máximo da estatina que o paciente tolera, às custas do benefício que todos nós já sabemos. Então, o primeiro passo é estatina na dose mais alta possível, de potência elevada, principalmente rosuvastatina e atorvastatina nas pacientes de maior risco, e aí você associar o ezetimiba às custas de um custo mais baixo, de uma fácil tolerabilidade, e dependendo do alcance da redução que você alcançou, pensar na população de maior alto risco que perdura e mantém o seu LDL principalmente acima de 100 nos inibidores de PCSK9. Marcelo, outra mudança também que se pôde notar foi a sugestão talvez de algum outro exame estratificador de risco, né? A gente sabe que na diretriz anterior não houve nenhum enfoque ou nenhum estímulo a que se fizesse um exame que estratificasse mais profundamente o risco do paciente, e essa diretriz foi um pouco diferente, né? O que você poderia nos falar sobre isso? Esse foi um outro ganho dessa diretriz, quer dizer, a impressão que a gente tem é que a diretriz se tornou uma diretriz mais para o médico que está no front, né? Que enxerga as demandas e as necessidades dos colegas. O paciente de muito baixo risco, esse paciente é fácil de estratificar. O paciente de muito alto risco também é fácil de estratificar. Mas uma gama considerável dos pacientes está no risco intermediário. É aquele paciente do nosso ambulatório, do nosso consultório, onde você não tem a percepção exata de que risco realmente ele tem. E aí a diretriz coloca que nessa população talvez valha a pena incorporar, na medida do possível, alguns exames que possam te trazer com maior clareza se esse paciente teria um risco maior ou não. E nesse caso, e isso às custas basicamente da literatura, porque de 2013 a 2018 tiveram vários estudos demonstrando que o score de cálcio seria uma ferramenta muito importante para melhorar a acurácia do risco desse paciente. E qual é o objetivo do score de cálcio nesse cenário? Que um paciente que tem o seu score de risco intermediário, que tem um score de risco 0, ele não precisaria entrar na terapêutica estatínica. Se esse paciente tem um risco diferente de 0 e é um risco intermediário, você teria que discutir com ele a terapêutica, mas provavelmente a estatina seria a melhor abordagem inicial já para esse paciente. O que eu achei também interessante nessa questão do score de cálcio é que eles inclusive colocam algumas exceções, né, para o paciente com score 0 e que fosse tabagista, diabético, tivesse um histórico familiar, que aí você poderia e deveria até iniciar a estatina apesar do score 0, mas realmente foi, acho que, um ganho bastante interessante. Bom, eu gostaria então de concluir a nossa entrevista. Marcelo, muito obrigado, acho que foi um bom resumo. Eu espero que todo mundo consiga aproveitar esse vídeo curto sobre essas mudanças da nossa nova diretriz americana.